professor Giovanni Mesquita tem no seu currículo a façanha de ter dado início à primeira biografia do Bento Gonçalves. Uma das coisas inacreditáveis no estado do Bento Gonçalves é que, sendo uma figura tão famosa e tão, vamos dizer, praça, ainda não tinha, até uns 2 anos atrás, o Giovanni assumiu essa empreitada, uma biografia fazer uma biografia do Bento Gonçalves. Mas alguém que quiser fazer uma biografia dele, ainda não foi por isso eu convidei para essa nossa conversa. E por isso esse título provocativo do nosso Bento Gonçalves, esse desconhecido. É mais uma chamada provocativa. Então, eu gostaria de começar ouvindo o Fremir. Hoje em Porto Alegre, amanheceram pichadas, monumentos, inclusive a estátua do vento ali na Avenida João Pessoa, né? Onde existia escravista, no seu testamento tinha mais de 50 escravos. Você acha que eu estou injusta essa acusação? E hoje, Bem, bom dia, grande prazer participar desta live com vocês, e Elmar, meu amigo, o Severo, a quem eu tenho uma dívida eterna, porque ele indicou meu livro Getúlio para a editora Record, para a Luciana Vilas Boas, e o livro saiu, e de lá para cá eu tenho publicado muitos livros com o grupo Record, graças a essa ponte feita pelo Severo. Eu tenho esse agradecimento a ele. Quero também dizer que é uma satisfação participar com o Kleber e com o professor Giovanni. Eu acho que cada época... Igualmente. Obrigado. Eu acho que cada época relê o passado. O passado, de algum modo, é uma construção do presente a partir de documentos, que é o acesso que se tem ao passado. Mas esses documentos são relidos. Além de tudo, volta e meia se descobre algum documento novo, o que pode afetar a perspectiva. Eu sempre penso que a Revolução Francesa de 1789 tem várias leituras. Eu acho que a cada 20 anos aparece uma nova leitura. A gente pode pensar lá desde Michelet, Sobul, Furet. Volta e meia tem uma leitura nova. Teve leitura marxista, teve leitura conservadora, teve leitura liberal, como a do Furet. O passado está sempre se prestando a releitura. Essas releituras elas são muito impactadas pelas perspectivas do presente. Agora nós estamos vivendo essa época chamada de cancelamentos. Então, os vultos do passado são revisitados e contestados. Em São Paulo houve aí forte contestação a vultos como os dos bandeirantes. Agora nós estamos vivendo tudo isso na onda de contestar figuras que teriam tido muito comprometimento com o tráfico de escravos, o escravismo, isso aí vai. Então, era, de certa maneira, esperado que isso chegasse aqui também no Rio Grande do Sul, e os nossos personagens fossem focalizados. Eu não sou a favor, propriamente, de pichações, nem de depredações, mas eu acho... mas eu vou dizer que palavra eu vou usar. Legítimo que cada época queira reavaliar as homenagens passadas. Isso tem entrado no mérito, se a reavaliação é correta ou não, mas que a cada época tenha liberdade de pensar o passado. Se dependesse de mim, os nomes de rua seriam revotados a cada 50 anos.
que cada 50 anos colocava tudo em votação para reavaliar. Por exemplo, eu trocaria o nome da Castelo Branco por Elis Regina, por Teixeirinha, por tanta gente, por Vitinho Rodrigues. Eu trocaria todos esses nomes de generais por artistas populares, todos esses militares que correspondem aos valores e homenagens de uma determinada época. Talvez salvar. Mas, por exemplo, tem muito nome aí que a gente já esqueceu. Os nomes das ruas do centro de Porto Alegre, havia nomes muito bonitos, muito interessantes, muito prosaicos. Rua do Arvoredo, Rua dos Nabos a 12. Eu voltaria a esses nomes em vez de todas essas batalhas de generais. Por exemplo, então, eu não me choco com essas manifestações em alguns aspectos eu até apoio. Embora eu pessoalmente não picharia nada, não faria esse tipo de coisa, mas faria manifestações em torno, discutiria, questionaria. Então, eu não me choco. Canabarro, por exemplo, eu manifestaria frontalmente. Em alguns aspectos, por aí vai. Mas, digamos assim, isso sem deixar de considerar que existem outros pontos de vista que podem ser de ótima argumentação e que precisa considerar também. Giovanni, gostaria de te ouvir. Nome Canabarro, por exemplo, eu manifestaria frontalmente. Bom dia, então. Mas, digamos assim, isso sem deixar de considerar. Acho que pode ser de ótima argumentação essa que precisa questão considerar também. são questões importantes, né? O Jeremias falou em releituras da história, né? Bom dia, então. Sim, né? Uma realidade. No caso do Bento, eu acho que a gente deveria fazer a leitura primeiro. Acho que uma coisa que foi muito impactante, muito impressionante para mim, foi descobrir que o Bento não tinha uma biografia, no certo sentido não tem ainda. A biografia é o conto que conte uma história da vida de uma pessoa do começo ao fim, né? Eu estou escrevendo ainda no segundo volume. No caso do Bento, e que eu brinco assim, né? E que o livro pare de pé, né? Porque senão é esboço biográfico, alguma coisa muito impactante do gênero, né? Quando eu descobri isso, né? Eu me dispus, né, a fazer esse trabalho. É um trabalho que durou 4 anos, né? Depois que fazia uns 2 anos que eu estava trabalhando, né, eu encontrei uma coisa que mais se parece com uma biografia, né, que é o livro do Richard Canabarro, né, que ele mesmo não chamava de biografia, chamou de estudo, alguma coisa, né? Mas é o que mais se aproximava de uma biografia do Bento Gonçalves. Então, isso me gerou essa grande questão, né? Eu acho que uma questão que até hoje eu não tenho bem respondida para mim é por que existe esse ocultamento, né, da figura de Bento Gonçalves. Vocês todos são, né, historiadores ou pessoas que lidam muito proximamente com a história, né? E vocês sabem que existem biografias de vários personagens da própria Revolução Farroupilha, né? E por alguma razão estranha, o Bento Gonçalves, ele, na minha opinião, ele era ocultado, né? Eu li num artigo do próprio jornal Já, né, na internet, uma coisa que eu digo também: a gente tem um estado que não existe uma cidade com mais de 50 anos que não tem uma rua com o nome de Bento Gonçalves, né? Tem escola, tem regimento, tem corrida de cavalo, etc. Tem uma cidade, né? E por que não existe, né, estudos, né, a fundo a esse respeito? Então, sei lá, várias coisas eu pensei a esse respeito e continuo pensando. Qual é a tua explicação para isso, para esse ocultamento? Qual é a tua dedução, tua conclusão? Na realidade, isso daria praticamente uma discussão a respeito, mas vou só pontuar alguns pontos. Logo depois de encerrado o processo da Revolução, os Farroupilha foram colocados no índex, né? Eles foram, ou se fez um processo de se esquecer, né, do que tinha acontecido, ou quando surgia alguma coisa era batendo nos Farroupilha, chamando de
né, eram pessoas que tinham participado, em geral, pessoas que tinham participado do processo da Guerra Civil do lado imperial e que faziam uma série de acusações, etc. E nesse período não surgiu essa biografia, mesmo as pessoas que poderiam ter simpatias com os farrapos, com os republicanos, coisa e tal, também estavam intimidadas, né, também não produziam muito nesse período, existe um pouco material escrito desse período. Depois tu tem um processo em que volta isso, mais ou menos no final do século XIX, começa a se discutir essas questões, começa a se escrever a respeito desse período novamente, né? Aí eu acho que entra um outro problema, né? Que, como o Jeremias disse, né? Que essas situações elas estão imbricadas com a situação em que o país está passando em determinado momento, né? Então ela é muito influenciada pelos conflitos e pelas disputas daquele momento histórico. Então, por exemplo, no final do século XIX mesmo, boa parte do século XX, existia um problema muito forte, né, político no país, que gerou guerras e conflitos, que estava ligado à questão do federalismo, né, ou à questão do centralismo, né. No meu estudo, né, eu cheguei à conclusão de que o Bento Gonçalves era um federalista, né. Então, eu acho que se pegou a figura do Bento Gonçalves, né, e se tirou, eu brinco, né, que ele foi construído como uma estátua oca, né, se pegou a figura, a imagem, determinadas frases a respeito, e se tirou a história da vida dele, que talvez fosse comprometedora para quem fosse contra o federalismo, coisa parecida. Tudo isso, na realidade, são impressões assim que eu tenho por cima e que, né, ainda não consegui chegar a uma conclusão absoluta. Quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a escrever, eu me lembro, eu coloco isso inclusive na introdução do livro, um amigo meu me apresentou a irmã dele, que tinha entrado na universidade há pouco tempo, e ele disse assim, o meu colega está escrevendo um livro sobre Bento Gonçalves, e ela me fuzilou assim, contra ou a favor? Eu fiquei pensando assim, mas eu recém estou começando a fazer esse trabalho, eu tenho que necessariamente ser contra ou ser a favor de alguma coisa, né? Então, não que, obviamente, eu não tenho uma posição, né? Eu acho que a questão do método é necessário deixar claro da onde a pessoa fala, como é que a pessoa compreende o mundo, compreende as coisas. Eu, né, sou um marxista, sou um materialista, né, dialético, né, pretendo ser, me quero ser, né, minha história tem a ver com isso. Então, eu segui esse caminho, mas eu acho que não existe, tu não tem como tomar uma posição definitiva sobre determinada questão se tu não estuda determinada questão. Eu acho que o problema com as manifestações que foram faladas aí não é um problema de questionar, eu acho que nada, nem ninguém é inquestionável, nem agora, nem no passado, nem em momento nenhum, né? Mas eu acho que o questionamento ele tem que ser fruto de um estudo, do conhecimento, não do lugar comum, não do preconceito, não do, né, mas fruto de um estudo, de uma discussão séria, né? Ele tem essas provocações, elas devem servir para suscitar uma discussão, um aprofundamento das questões, um aprofundamento da compreensão, um aprofundamento dos estudos, né? Então, eu acho que essa questão é uma questão muito importante. Outra questão, para concluir esse primeiro ponto, né? Eu acho que é muito importante a gente separar uma coisa que as pessoas misturam muito nessa discussão, nesse processo. Separar a alegoria de CTG, né, do tradicionalismo, da questão do estudo histórico, do processo histórico, certo? Eu acho que muitas pessoas se pautam pelos CTGs e pelo tradicionalismo, sobre o que o tradicionalismo ou os CTGs falam sobre a Revolução Farroupilha, ou sobre Bento Gonçalves, ou sobre esses processos históricos, e não vão, né, estudar especificamente o processo histórico. Então, eu acho que, como historiador, né, eu procuro evitar um pouco isso, né? Eu acho que os tradicionalistas têm a sua seara, têm o seu mundo, têm a sua história, têm a sua construção, né? Mas eu, como historiador, eu pretendo estudar o processo histórico. Se eu estiver analisando os CTGs, a história tradicionalista, coisa e tal, etc., bom, aí é outra questão. Mas avaliando a Revolução Farroupilha, os processos que levaram até
a essa guerra, né, a própria formação do Bento Gonçalves, etc., a minha preocupação é com o estudo da história, né, e não de uma alegoria criada com pessoas que não têm um objetivo mais específico do estudo, e sim está ligado mais a uma visão alegórica, artística, sei lá. O José Antônio Severo, ele conhece bastante, ele conhece muito bem essa história do Bento Gonçalves, mas tem uma parte na qual ele descreve muito bem e ele minuciosamente ele pesquisa, que também é uma parte pouco conhecida e faz parte, inclusive, de um certo ocultamento, que é a parte do Bento Gonçalves, em que ele foi militar, inclusive morou no Uruguai e tal e tal. Então, eu queria, colocando a primeira questão e fazendo esse link, eu queria ouvir o Severo sobre esse ponto. Está sem microfone aí, Severo. Severo, microfone, liga o microfone. Alô, está me ouvindo? Estou te ouvindo. Então, o teu som está muito baixo, eu não vi a tua introdução. Né? Tu está me chamando para quê? Para falar do Bento. Qual é a tua visão do Bento? Olha... E desses questionamentos. Eu não posso entrar nesse questionamento, nesse negócio, porque eu não sou historiador, né? Não sou acadêmico, eu sou um repórter, né, que, por acaso, escreveu alguns livros nessa área de história, baseado basicamente na tradição e nos relatos da minha base, da cidade onde eu nasci, Caçapava do Sul, que foi onde aconteceram quase todos os acontecimentos que estão nos meus livros, né, ou influíram em Caçapava. Então, um livro, eu falo da Revolução de 23 e 24, né, que teve uma participação grande de Caçapava. Nós tivemos 3 corpos de cavalaria de lá, ou seja, os Maragatos foram com o Estácio Azambuja, com Bagé, os dissidentes republicanos com o coronel Coriolano Castro tiveram com Zeca Neto, e os do governo com o coronel João Vargas. Então, vê que a briga já foi total ali em Caçapava. E na parte onde entra a Revolução Farroupilha, eu fiz um outro livro, que é a saga da família Osório, que é uma família importante em Caçapava. Nós temos aqui o Euclides Osório Torres, que é descendente direto dessa família, não do general, mas da família que se mudou para Caçapava do Sul. O ancestral dele foi o primeiro prefeito da cidade, quando se construiu o município. Então, eu colhi essas histórias todas lá da tradição popular da cidade e organizei isso como se fosse uma reportagem. Então, o Bento Gonçalves é uma figura muito importante em Caçapava, porque ele morou lá, né? Inclusive, a casa onde ele morou ainda existe, e tem lá a porta, o portal, ou seja, uma coisa viva, né? Essa história é viva. Então, eu não posso entrar nesse debate da história dos historiadores, porque eu não sou historiador. Agora, o que eu digo é o seguinte: o passado está lá, ele é o passado, né? Eu, como repórter, vejo os fatos, né? O que aconteceu, o que não aconteceu. Se eu fosse repórter em 1835 e estivesse hoje, né, trabalhando numa rede de televisão, né, ou num grande jornal, eu diria que a Revolução Farroupilha foi uma manchete, né? Uma coisa assim, tipo a Revolução Cubana, né, quando teve lá Fidel Castro, aquelas figuras legendárias, né, ou a Guerra Civil Espanhola, que foi gente do mundo inteiro participar daquela resistência contra o nazismo, porque a Revolução Farroupilha, ela foi contra, basicamente, a Santa Aliança, né? Já tinha acabado a Santa Aliança, mas chegou tarde aí no Rio Grande e nós fizemos os gaúchos fizeram a revolução dela, em cima disso, né? Era contra o absolutismo, né? Entende? Um movimento impulsionado ainda pela maçonaria, né? A maçonaria que era republicana, que já vinha lá desde a Revolução Americana, né, promovendo as repúblicas, e que foram os grandes autores do republicanismo na América, né? E o Bento Gonçalves era um líder, ele era um líder militar, porque ele participou daquelas guerras contra os castelhanos,
Mas ele também era um líder político importante, porque ele conseguiu fazer uma composição política muito grande. Ele conseguiu juntar várias forças políticas para poder enfrentar, no caso, o governo central, que também era do mesmo partido dele, do Partido Liberal, né? Houve um racha, né, dentro desse partido, e ele, então, foi esse líder político, de certa forma, insubstituível, porque ele foi preso e elegeram o Bento presidente da República. Por quê? Porque ele era o único cara que unia todas as forças, né? Ele era o cara capaz de compor a frente ampla, que levou essa revolução até um determinado ponto, né? Entende? Porque aí virou uma guerra enorme, né? Teve apoios, inclusive internacionais, né? Então o Bento Gonçalves seria uma figura muito importante no noticiário, seria um herói, né? Se fosse hoje, né? Um herói de uma guerra maravilhosa lá num canto do mundo, defendendo. Todos os países europeus tinham voltado à monarquia, a única revolução republicana que tinha no mundo era essa, né? Era essa Revolução Farroupilha. Aí veio para cá o Garibaldi, veio essa turma, aqueles pirados da Europa, né? O Garibaldi tinha 2 condenações à morte, imagina a confusão que ele tinha armado na Europa, né? Então, eu acho que a Revolução Farroupilha é muito isso, e para mim, né, no caso como escritor, é muito a história lá da minha cidade, né? A minha cidade que participou de tudo isso. Para você ter uma ideia, todo o pessoal de Caçapava participou desde da Primeira Guerra, aquela de 1801, né? O pessoal saiu para o Pedroso, e aquela turma saiu para atacar as missões. Em 1801, eles partiram ali de São João, ali onde hoje é Vila Nova. Aquilo ali pertencia a Caçapava na época, né? Aqueles caras eram de Caçapava. E desde então participaram de tudo. Vê, eu próprio, né, na minha geração, eu sou da primeira geração de toda a minha família que está lá em Caçapava desde 1780, por aí, né? Eles saíram de Rio Pardo e foram para Caçapava. Todos participaram de alguma guerra. Inclusive o meu pai, por exemplo, morreu com a bala no corpo que não conseguiram extrair lá do combate do Cerro Alegre, né? O Torres, inclusive, conhece bem essa história. E eu mesmo, eu não participei de nenhuma guerra, né? Primeira geração, mas eu tive lá na legalidade, que foi quase uma guerra civil, né? Que não houve combate, mas teve todos aqueles elementos, né? De mobilização do povo, mobilização militar, né? O pessoal se organizando, marchava no centro de Porto Alegre. Aquilo ali foi um levante, né? Mas não teve tiro. Então, a minha participação na guerra foi meio frustrada, né? Então, a primeira geração que não faz nada. Mas eu admiro muito o trabalho dos historiadores. Eles procuram pegar a história para narrar o presente, né? Entende? Eu, como repórter, fico lá atrás, eu fico entrevistando os fantasmas, né? Que não veem esses problemas porque eles não existiam, né? Muitos dos problemas que são atribuídos aos próceres, né? As figuras históricas, são coisas que não passou pela cabeça deles, né? Eles não poderiam dar entrevistas sobre esses temas, né? Que negócio é esse? Mas, enfim, é interessante. E o Bento Gonçalves, então, voltando a ele, eu diria isso. Ele seria uma figura emblemática no mundo de hoje, né? Uma grande figura internacional, um cara, né, com Garibaldi, com essa turma toda, ia estar na mídia, ia estar na CNN todos os dias, ia ser um troço muito forte. A Revolução Farroupilha era uma revolução muito bonita para a época, né? Com cavalarias, não era um evento assim pobre visualmente, né? Entende? Era uma coisa muito interessante, né? A Revolução Farroupilha é uma coisa que é uma das imagens mais bonitas da América do Sul, né? Entende? Agora eu estava vendo aqui o nosso filme lá, o Neto Perde Sua Alma, que estão usando aí para fazer trabalharem para suas imagens, para fazer uma desses teasers que estão passando na televisão, né? Aquilo ali é uma coisa linda, né? Esse filme aí passou no mundo inteiro, né? Entende?
filme ganhou prêmio na Alemanha, na Itália, porque a Revolução Farroupilha é um evento muito bonito desse ponto, né? Então, o Rio Grande tem isso, né? Isso aí é uma imagem do Rio Grande. Né? Tá vendo? Tá vendo? Eu queria ouvir agora o Clever Johnny. O Clever Johnny, ele andou percorrendo as regiões onde viveu o Bento, andou como repórter atrás dos rastros do Bento, que ainda existem até hoje. Eu queria ouvi-lo. Eu queria ver como é que ele vê essa coisa dessa figura mítica e também desconhecida ao mesmo tempo. Fala, Kleber. Então, bom, nós nos reunimos em uma equipe com quatro jornalistas, né, para numa tentativa de buscar as raízes do Bento. Eu acho que produzir uma biografia, um perfil biográfico do Bento é importante, buscar as raízes, né? É importante, inclusive, remontar o ambiente em que ele nasceu e até mesmo antes, né? E então o Elmar convidou o João Borges de Souza, eu e o professor Torres, né, para nos debruçarmos sobre essa figura, que eu sempre digo que é mexer num vespeiro, né, porque envolve muitas paixões e houve essa fusão com a cultura gaúcha também, que isso acho que tornou mais difícil a reconstituição da biografia do Bento Gonçalves, né? A questão do ocultamento, Kleber, aquela questão do ocultamento que o Giovanni referiu, tá? Do medo, uma das razões, o medo, logo nos primeiros tempos. Outro dia, há pouco estava falando que tu encontraste familiares deles, uma parte da família que chegaram a suprimir o sobrenome temendo represálias. Como é que foi essa história? Nessas viagens que o João Borges de Souza e eu fizemos pelo Rio Grande do Sul e pelo Uruguai, nós encontramos em Jaguarão, entrevistando historiadores, e ele nos relatou, inclusive, a família do Manuel Gonçalves, irmão do Bento, ela é toda de Jaguarão, e eles chegaram a ocultar o sobrenome da Silva, né? Então, muitos familiares lá, descendentes de Bento e Manuel Gonçalves da Silva, tiraram da Silva e ficaram só, inclusive o ex-governador do Rio Grande do Sul, como é que é o nome? Carlos Barbosa. Carlos Barbosa, né? Carlos Barbosa Gonçalves, né? Mas ele é sobrinho neto do Bento Gonçalves e da Silva. Então, tiraram da Silva. E eu acho que isso tem muito a ver com esse silêncio que o Império impôs logo depois da Revolução Farroupilha no Estado, né? Porque era proibido falar do Bento Gonçalves. Inclusive, a Cúria Metropolitana não registrou a morte do Bento Gonçalves em 47. Né? O único registro da morte do Bento foi do jornal de Pelotas, lá, né? Numa coluna com 5, 6 linhas e no rodapé da página. E, ao contrário, o que nós vimos, percebemos ao viajar por algumas cidades do Uruguai, é uma presença muito forte da figura do Bento lá, porque ele morou lá durante 15 anos, né? Ele casou lá com a uruguaia, a Caetana, né? E tem estátua em Melo, nós encontramos placas registrando a presença do Bento por toda a cidade de Melo e
fomos a Vergara também, conheci a Estância Leôncio, onde o Bento esteve, né? Morou lá por alguns anos, e em Jaguarão também. E eu acho que a história dos negros, a presença dos negros na Revolução, eu acho que tem muito a ver com essa apropriação apropriação da história por uma parte só da história gaúcha, sabe? Eu acho que esse resgate é muito importante, porque a presença das mulheres também, ela sempre foi escamoteada na Revolução, né? Mas o meu trabalho é só reportar, eu vou em busca das origens do biografado, né? E para reportar e entrevistar os historiadores, né? Eu nunca tive a pretensão de assumir essa função de historiador. E a gente tem um material muito, muito bom, bem grande até, sobre a Revolução Farroupilha, e ao longo das pesquisas do Bento, a gente foi, engraçado isso, ao longo das pesquisas, a gente foi produzindo outros livros e muitas edições jornalísticas sobre a Revolução e sobre outros personagens da Revolução Farroupilha, né? O Elmar escreveu A Paz dos Farrapos, né? Que é um livro. Escreveu também o Editor Sem Rosto, que é sobre a história do Lídio Rossetti. Nós, em 2005, quando a Feira do Livro registrou 4 lançamentos sobre os lanceiros negros, um deles foi o Lanceiros Negros, do Geraldo Rassi e do Guilherme Collin, né? Em 2005, o Euclides Torres lançou Farrapos e Sabinos, que é outra história da Revolução Farroupilha, muito interessante, com uma participação intensa de baianos, né? E depois o Euclides também lançou o Caudilho Maldito, a história do Bento Manuel Ribeiro, mas o Bento Gonçalves sempre foi ficando para trás, né? E eu acho que há uma dificuldade de publicar a biografia do Bento. Eu fiquei muito feliz ao saber que o Giovanni conseguiu publicar trazer essa primeira parte. Ainda não pude ler, mas fiquei bem contente de saber que existe essa primeira biografia específica sobre o Bento Gonçalves. E isso, eu acho que... Jeremias, Diga. Eu queria aproveitar o teu gancho do início, das releituras periódicas que a história recebe e precisam ser feitas, né? Então, uma releitura dos eventos farroupilhas que se pode fazer hoje com essa situação do Rio Grande do Sul. A motivação da Revolução Farroupilha foi praticamente uma situação similar, é difícil dizer, mas uma situação com as mesmas bases da atual, né? Um poder unitário, né? Uma perda de autonomia do Estado, uma perda de dinamismo econômico para satisfazer os interesses econômicos do poder central, não é? E uma profunda crise fiscal, uma profunda crise de serviços públicos. Tá? Então, E o Rio Grande do Sul, não, ao contrário do que de 1835, não se vê no Rio Grande do Sul sinais assim, de uma união no sentido de recuperar essa autonomia, recuperar dentro da Federação Brasileira, e sempre foi um ponto forte da identidade do Estado, foi a luta pela autonomia. Ao contrário do que se vê hoje, é uma tendência
dos nossos governantes, sucessivos governantes, atendendo às exigências da União, né, em busca de uma solução para a crise crônica do Estado, e esse caminho parece que não se vê perspectiva. Como é que tu vê isso, Joemir? Bem, eu queria dizer o seguinte, antes de tudo, que a minha definição, eu, pessoalmente, eu sou formado em História pela PUC, em 1984, mas a minha definição de historiador, ela é bem simples. Para mim, historiador é um jornalista que cobre o passado. Então, para mim, todo mundo que faz pesquisa, que lida com os documentos do passado, é historiador. Não vejo em que a academia acrescente um selo essencial. Imagino que se deva sempre considerar o rigor, a pesquisa séria, o levantamento e cruzamento de documentos, mas alguns dos maiores historiadores que eu conheci não tinham essa formação acadêmica, entre os quais o Décio Freitas. Então, embora eu seja um acadêmico, eu não vejo que os acadêmicos tenham que ter uma exclusividade no uso do rótulo historiador. É claro que os documentos, eles são interpretados. Imagina assim, um documento escrito hoje sobre um posicionamento do governo Bolsonaro. Esse documento não vai dizer a verdade sobre o governo Bolsonaro. Ele vai dizer alguma coisa sobre o governo Bolsonaro que terá de ser interpretado em função de quem o escreveu, por que o escreveu, etc., etc. Então, os documentos, eles não nos dizem a verdade sobre algo. Eles são o acesso possível a uma época que já passou e que, salvo, por exemplo, como fez o Fernando Moraes, que descreveu pensamentos do Assis Chateaubriand em coma, aí tu tem que recorrer ao Chico Xavier. Fora disso, tu tens que ir pelos documentos, mas sabendo que eles expressam o posicionamento ou algum posicionamento de alguém em algum contexto que precisa ser reconstruído e que passa por interpretações, contradições, e por aí vai. Hoje, eu creio que, a era das revoluções passou. Então, hoje, para realmente lutar pelos interesses do Rio Grande do Sul, talvez tenha de fazer outra coisa. Estava vendo agora um documentário fantástico na Netflix, estava vendo pela segunda vez, que se chama O Dilema das Redes, aí que mostra como Facebook, Twitter, Google e tudo mais, como eles nos manipulam. E, em determinado momento, um sujeito importantíssimo do Facebook, ele diz o seguinte: a melhor maneira hoje de dominar um país é através do Facebook. Então, não é mais dominar o palácio do governo, não é mais dominar a principal emissora de televisão. A melhor maneira hoje de manipular as consciências é via redes sociais. Então, mas nós não temos esse poder tão grande e também talvez nos faltem lideranças expressivas que, para se tornarem expressivas hoje, precisam, pelo jeito, adotar um discurso populista capaz de produzir engajamento nas redes. Um discurso sensato, consequente, organizado, enfim, não produz engajamento nas redes. Precisa lidar com polarização, extremismo, ódio. As redes são próprias para gente como o Bolsonaro, e não para lideranças consequentes, de bom senso e com propostas razoáveis. Então, eu acho assim que o Bento Gonçalves hoje também não teria muita chance, a não ser que radicalizasse bastante o discurso. A Revolução Farroupilha ela foi se transformando. No início, ela tinha algumas propostas, a causa era justa, a causa era legítima, no fundo era a mesma causa da Revolução Americana. Os impostos estão altos demais, estão nos asfixiando, precisamos nos rebelar contra eles, mas ainda assim não deixa de ter. Eu acho extremamente legítima essa causa. Mas, Joemir, o que eu queria perguntar é o seguinte: aonde ficou
Aonde terá ficado esse espírito de autonomia que animou esse movimento e que, ao longo da história do Rio Grande do Sul, sempre se manteve, sempre foi uma das afirmações do Estado. Tá? Várias lideranças, Júlio de Castilho, Brizola, sabe, na defesa da autonomia, e isso sempre encontrou grande repercussão na população gaúcha, esse sentimento de autonomia, que hoje eu vejo ele muito diluído, quase, sabe, como, sabe, homeopatia, assim, uma coisa que ele não percebe. Quem poderia ser esse líder a comandar hoje essa demanda de autonomia? Quem teria esse carisma, esse poder, essa capacidade a partir do Rio Grande do Sul? As nossas últimas tentativas de ter um candidato à presidência da República gaúcho, porque a Dilma também era digamos, gaúcha, ou é gaúcha, mineirucha, mas quem teria esse poder? Os que tentaram, o Germano Rigoto tentou ser candidato, o MDB não deixou, o Tarso Genro gostaria de ser candidato, o PT nunca deixou. Quem teria essa capacidade de mobilizar o país e de conseguir a legitimação? Eu não consigo enxergar esse personagem que teria essa capacidade. E gosto muito do Rigoto e do Tarso, acho que poderiam ser dois bons presidentes para o Brasil, mas eles não conseguiram mobilizar as engrenagens nacionais dos partidos para se viabilizar como candidato. Eu acho que posso dar um palpite aí? Claro. Eu acho que isso que o Juremir está falando é verdade, não tem esse líder, mas aí então entra o Bento, né? O Bento Gonçalves. Foi um líder nacional na sua época, né? Tanto que houve Sabinada, tivemos a Vila do Príncipe, o Teófilo Otoni era grande seguidor do Bento Gonçalves. O próprio Feijó, né, que estava no governo quando ele começou a Revolução, e aliás o Feijó derrubou o Braga, né, que era a reivindicação dos farroupilhas. E depois, por quê? Porque o Bento conseguiu fazer um grande consenso. Depois houve o rompimento com os Marques de Souza, né, que eram os líderes de Porto Alegre, que acabaram sendo, na minha opinião, os demonizadores da Revolução Farroupilha no século XIX. Então, o Bento teria sido o grande político do Rio Grande do Sul no século XIX, assim como Getúlio foi no século XX. Né? O camarada conseguiu unir todo o Rio Grande, só que aí o Getúlio conseguiu se projetar nacionalmente, né, e implantou aquele regimento, aquele sistema castilhista no Brasil inteiro. Né? Entende? O Estado Novo é o castilismo em Estado nacional. Então, eu acho que o Bento é isso, que está nos faltando um Bento, né? Se tivesse Teve o Brizola, mas o Brizola morreu na praia, né? Entende? Porque ele foi derrubado quando ele estava no auge da carreira e não conseguiu voltar, né? Mas eu acho que o Bento Gonçalves e o Getúlio Vargas são figuras ímpares na história política do Rio Grande, por terem conseguido montar consensos. O Bento não é por ter sido um comandante de guerreiros, né? Eu acho que ele foi um grande político. Ele lançou o Duque de Caxias, né, no Senado. Eu acho que o Bento Gonçalves foi o único cara recebido pelo imperador, né, Dom Pedro, que era um rapazinho, mas já era imperador. E onde o Bento Gonçalves deu o nome de quem ele queria que fosse o novo governador do estado. E ele indicou o nome do Caxias, o que eu acho uma coisa de grande habilidade, porque eles tinham feito aquela guerra, havia uma grande divisão, e o Caxias era o único cara que poderia garantir a estabilidade. Fora isso, ia começar a briga de novo, imediatamente, né? Mas, enfim, aí é outra coisa. Agora, eu acho isso, né, Ramiro? Você tem razão, nós não temos esse líder. O grande problema do estado do Rio Grande do Sul é que falta um comando, né? Nós temos uma situação muito difícil. A diferença é que na época da Revolução Farroupilha estava entrando o charque com força, que foi uma força muito grande da economia, então o Rio Grande vivia um período de exuberância econômica,
né? A partir daquilo ali, o Rio Grande se transformou da quarta economia do estado, do país, né? E produzindo um produto semi-elaborado, que era o charque, né? Não era matéria-prima, né? Então, era diferente de agora que o Rio Grande está com a economia decadente, né? Ele produz tudo que pode produzir, mas não consegue gerar recursos para investir, né? Giovanni, eu queria te ouvir sobre isso. Nós temos hoje um governo cujo slogan é Novas Façanhas, quer dizer, referindo-se ao hino dos farroupilhas. Mas nós não temos esse sentimento de autonomia que animava o movimento farroupilha, ele não existe. Ao contrário, isso que eu falei, o Rio Grande do Sul, ele cada vez mais cede às pressões, né? E a sua autonomia é cada vez mais desgastada. E não há um líder, como diz o Severo e como diz o Juremir. Mas a carência desse líder não decorrerá da falta desse sentimento de autonomia que a população do Rio Grande do Sul não cultiva mais, não tem mais? Bom, eu acho que, primeiro, voltar lá à questão colocada pelo Juremir, né? Eu acho que qualquer um pode e deve ler e escrever né, sobre história, né? Eu acho que os acadêmicos não são proprietários da história e nem devem ser. Né? Então, só deixar claro isso, por acaso deu para entender outra coisa, não. Minha opinião é que os maiores historiadores não eram historiadores de formação, né? Então, mas eu só falei isso, Giovanni, porque o Severo estava dizendo que não era historiador. É claro que ele é historiador. Sim, eu acho que qualquer pessoa que lê, que estuda, que escreve, que pensa a respeito, né, tem essa propriedade. Quanto à questão, essa questão colocada, né, eu até estava pensando, à medida que vocês falavam, né, que, assim, primeiro, Bento Gonçalves e a turma do Bento Gonçalves, eles viviam em outro mundo, né? Era outra... Eles viviam lá em Júpiter, lá em Saturno, comparado com a nossa realidade de hoje, né? A sociedade ela mudou de maneira extremamente importante, significativa esse tempo todo, né? Então, uma série de questões que eram importantes e que eram valências importantes, que eram lutas importantes naquele momento, hoje não fazem mais sentido, né? Então, isso que eu procurei o tempo todo. O livro, né, que é Bento Gonçalves, do Nascimento à Revolução, biografia histórica, né? Exatamente por quê? Porque eu procuro, né, entender os processos históricos. Vocês estão me ouvindo? Está todo mundo parado. Entender os processos históricos, né, daquele momento, daquele período. Então, o processo histórico que formou, né, essa liderança, porque uma liderança ela não é formada, ela não cai como uma luz, né, um raio do sol, alguma coisa assim. Ela, em geral, ela é a representação, né, de um movimento, de uma série de questões históricas, né, de processos históricos, de grupos sociais que se organizam em determinado momento e que têm as suas demandas, as suas lutas nesse tempo determinado. Então, o Bento Gonçalves e toda a geração dos farroupilhas, né, eles são o quê? Eles são exatamente o fruto dos processos que começam, né, lá com a Guerra Napoleônica, quando o rei da Espanha é preso, quando a monarquia portuguesa é obrigado a se mandar para o Brasil para escapar do baixinho invocado lá da França, né? Então, nesse momento, aquele mundo vira de cabeça para baixo. A metrópole vem para a colônia, um rei estrangeiro assume, um cara que não era nem de monarquia, coisa e tal, que era primo de Napoleão, o irmão Napoleão, não sei ao certo, ele assume o lugar como rei espanhol, né? Isso gera o quê? Gera uma série de conflitos e conflagrações, né, dentro da América Latina, né, da América Espanhola. E isso é muito sentido aqui no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque nós
éramos a fronteira viva. Nós éramos o único lugar do Brasil... Ô, Giovanni, Oi. É o seguinte, mas nós hoje vivemos numa república federativa, que era... que era um... Né? No nome. É? No nome é federativo. Então, no nome, mas que era uma das... Sim, E, por exemplo, o Rio Grande do Sul agora está se preparando para assinar um programa de ajuste fiscal com a União, na qual ele abre mão de uma série de autonomias. Por exemplo, ele é obrigado a abrir mão dos processos que ele tem na justiça contra a União, ele tem que abrir mão, tá? Ele tem que aceitar uma série de injunções, ele é levado a privatizar as suas empresas, há uma pressão até para que ele privatize o seu banco, entende? Isso é nesse sentido que eu faço a pergunta. Nós chegamos a um ponto assim de... Elmar, eu estou tentando, eu sei que eu estou fazendo uma volta muito grande, mas eu estou tentando chegar exatamente aí, né? E eu acho que, então, o que acontece? Esse processo todo, o Rio Grande do Sul sente muito, e não só sente muito porque está próximo, sente muito porque é entranhado por todas essas questões. Por quê? Porque o contato através do gado, que era a questão mais importante, né, essa ida e volta, gente que nem o Bento Gonçalves. Hoje ele estava aqui, amanhã estava em Montevidéu, amanhã estava em Buenos Aires, tinha casa, morou 14 anos lá, né? Eu tive também em Melo, tive na Leonte, né? Então, os contatos, inclusive através de guerras, de combate contra esses republicanos. Mas e o processo do Brasil, ele, em certo sentido, ele pegou fogo a partir das revoluções liberais, né? Em 1820. E essas revoluções liberais, por vários processos, elas geraram dentro do Brasil, depois da independência, a derrubada do Dom Pedro I. E na derrubada do Dom Pedro I, vem um grupo que contrapõe o forte centralismo imposto pelo Dom Pedro I com uma proposta federalista, né? Essa proposta, ela está nas emendas constitucionais de 1931, se eu não me engano. E essas propostas, elas transformam o Estado brasileiro em vários mecanismos que são extremamente democráticos, federalizados e descentralizados. Tu cria uma Guarda Nacional em oposição a um exército de carreira. Tu cria um juiz de paz, que é um cara que é eleito na sua própria comunidade. E esse juiz de paz que é eleito na sua própria comunidade, ele determina quem vão ser os comandantes da Guarda Nacional local. Né? Eu estou aí dando só um exemplo. Então, esse processo federalista, ele foi responsável por conflitos que parte daí vem até, né, o começo do século XX. Então, mesmo que hoje a gente chame de República Federativa, né, eu acho que o processo que ganhou foi um processo centralista, e não um processo federalista. E outra questão, mas por que a gente perdeu essa autonomia? Né? Primeiro, que foi um processo que foi derrotado, né? Um processo que foi aplastado e que seus principais defensores, com o tempo, acabaram de existir. Outra questão que eu acho importante também é porque o tipo de economia ele mudou muito. Nós tínhamos uma economia que era muito característica, muito regionalizada, muito ligada em torno da questão do charque, do gado, etc. Essa não é mais a nossa realidade. O cara que é um rico aqui, hoje, ele tem mais identidade com um rico, um burguês do Rio de Janeiro, de São Paulo, de outro lugar, do que o cara que está do lado dele. Né? Então, essas economias, essas formas econômicas, elas mudaram, né, essa característica. Talvez isso, não sei, estou aqui dando só uma ideia, né? Talvez isso esteja dentro responsável por esse esvaziamento que está chamando de sentimento de autonomia, né? Então, agora, todo o sentimento político, toda a ideia política, ela só se mantém com uma base social, com uma base econômica, né? Se não tiver uma base material para sustentar esse sentimento, o sentimento, com o tempo, ele se esvai, né? Ele torna, assim, tipo uma simpatia ou coisa parecida, mas ele não tem uma efetividade. Severo?
Tu concordas que hoje vivemos uma reversão desse processo? Vivemos uma federação apenas formal e as razões objetivas... É o que nós acabamos de ouvir, né? Ou seja, precisa ter uma base econômica forte para tu poder ter a federação, né? Que é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos. Os estados federados lá para valer são a Flórida, a Califórnia, Nova York, onde há recurso. Os outros estados não. Os outros estados são dependentes, eles estão a reboque do centralismo do governo federal. Aqui no Brasil, muito interessante o livro do Cafu, né, do Caldeira, a história da riqueza no Brasil, onde tu vê a grande descolada de São Paulo, no final do século XIX, início do século XX, que São Paulo tinha uma política econômica independente do Brasil, né? Era outro país, entende? Então, eu acho que esse é o caso do Rio Grande. O Rio Grande teve um momento de uma exuberância econômica relativa, né? Porque a pobreza era muito grande em comparação com o que é hoje. Mas a carne era o charque era uma economia industrial, né? Para os padrões da América do Sul daquela época. Era uma economia industrial. Lembra que nós fizemos aquele trabalho do Gonçalves Chaves, né? Gonçalves Chaves era um industrial moderno, né? Era um sujeito para os padrões do Rio Grande do Sul e do Brasil, né? E isso aí foi o que separou muito, nessa época da Revolução Farroupilha, a região sul de Porto Alegre, que era uma cidade ligada à burocracia nacional. Você vê que aqueles mineiros, né, que era o Domingos Zé de Almeida, o Lioa Sintra, esses caras que eram o grupo mais esclarecido e mais letrado dos farroupilhas, eles eram homens de negócios, né? Eles eram homens de negócios que estavam vindo de uma economia exuberante, que era de Minas da época, que até pouco tempo atrás era uma economia mundial, né? Porque por causa do ouro, né, ainda tinha o reflexo do ouro. Dessa forma, então, o Rio Grande hoje não tem mais uma economia autônoma como teve nessa época em que os farroupilhas tiveram essa pretensão de fazer a tal constelação de repúblicas. Porque o que é preciso ver é que o movimento autonomista ele pegou nos estados mais desenvolvidos do Brasil da época. Foram Sabinos, na Bahia, Vila do Príncipe, em Minas Gerais, Sorocaba, em São Paulo, e o Rio Grande do Sul, que inspirou todos eles, né? Entende? Foram esses estados que lideraram o movimento autonomista, né? Entende? O Nordeste ficou fora, e também, claro, o Rio de Janeiro, que lá era a capital. Né? O Rio de Janeiro, naquela época, fazia 70% do PIB, né? Entende? Muita coisa. De forma que eu acho que hoje o Rio Grande do Sul ele é um estado periférico, né? Ele é um estado periférico e tem que criar suas condições para operar dentro disso. O Brasil, não há dúvida que é um país unitário. Todas essas tentativas foram teóricas, né? Na prática, nunca se conseguiu fazer uma federação no Brasil, né? A única exceção é esse caso de São Paulo, né? Na super exuberância do café, em que eles conseguiram fazer um OPEP do café lá, e para puxar os preços, conseguiram controlar o mercado internacional. São Paulo fez isso. Nunca mais o Brasil teve uma posição que nem essa, né? Então, eu acho que essa tua pergunta, né, se eu tivesse que responder, diria, olha, isso aí é um sonho, né? Não voltaremos, nós temos que arrumar novas possibilidades para o Rio Grande se projetar. Insisto no seguinte, essa situação, digamos assim, esse anacronismo do sentimento do espírito autonomista, de uma autonomia, de uma federação, a diluição, ele coincide com uma situação, a pior situação, uma crise histórica sem precedentes que o Estado vive. Há uma relação entre isso, ou isso simplesmente nos remete a esse destino periférico, dependente e essa crise permanente?
Juremi. Pois é inquietante tudo isso. Eu tenho posso dizer, amigo, ou, enfim, um bom conhecido, que é o João Pedro Casarotto, né, que é auditor fiscal, ou pelo menos sim, auditor fiscal, e que trabalha muito com essas questões de tributação. E, volta e meia, ele diz o seguinte, que o Rio Grande do Sul, para sair do seu atoleiro, precisa voltar a taxar as commodities. Porque hoje é assim, a produção, o agronegócio é poderoso, mas não deixa grande coisa para o Estado. Depois da Lei Candir, ele não deixa grande coisa para o Estado. Então, claro que o pessoal do agronegócio, ao ouvir isso, fica arrepiado e tende a dizer que isso tornaria os produtos do Rio Grande do Sul inviáveis no mercado internacional, mas também parece não ser bem assim, porque os preços são fixados com outra lógica. Enfim, o que parece é o seguinte, nós temos uma crise de liderança, nós temos um impasse econômico, nós temos, como disse o Giovanni Mesquita, uma situação de uma falsa federação, no fundo é um Estado unitário, embora agora, na situação da pandemia, o STF, a meu ver, ainda bem, mas, de toda maneira, o STF decidiu um pouco em favor da federação, porque os governadores passaram a ter mais poder em relação à pandemia do que o presidente da República. Eu fico feliz que o STF tenha decidido isso, senão seria pior. Mas, de toda maneira, é inédito, porque os governadores passaram a ter um poder real, cada um podendo fazer diferente do outro. Em geral, não acontece assim. Mas eu também penso como o Severo, nós não vamos voltar a esse tempo da autonomia, ainda que fosse uma autonomia relativa. Nunca fomos assim tão autônomos, até brigamos por isso. Talvez a grande mudança seja essa, é que não brigamos mais pela autonomia, abdicamos dessa ideia de brigar pela autonomia, é porque também a política perdeu força. Entramos numa época de predomínio do econômico sobre o político. A margem de manobra da política diminuiu. E pode diminuir mais ainda na medida em que se aprovem coisas como um banco central independente e tudo mais. Eu não tenho muitas esperanças que surja rapidamente essa liderança capaz de fazer valer o primado da política e dessa autonomia. O Eduardo Leite até tem se, digamos, apresentado como possível alternativa um dia, e se seu governo for bem, quem sabe ele se posiciona em condições de disputar a presidência da República. Eu diria o seguinte, qualquer um que disputar com o Bolsonaro em condições de ganhar tem o meu voto, até o Luciano Huck. Eu insisto nessa questão da autonomia. Tu citaste a Lei Candir. A Lei Candir é um exemplo acabado de como a questão da autonomia é uma questão nacional, não é uma questão só do Rio Grande do Sul, porque a Lei Candir é uma lei para todos os estados. E é uma lei em que a União onera os estados, né? Onera os estados com a isenção do imposto aos produtos primários exportados e não indeniza. Quer dizer, existem até alguns mecanismos de indenização, mas sempre é uma luta até judicial em busca da indenização e com prejuízo. E agora, inclusive, nesse acordo, esse recurso à justiça será vedado. Né? Então, a impressão que se tem é o seguinte, que essa questão da autonomia e a consequência mais visível dessa situação é que a maioria dos estados estão quebrados. Tá? Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás, tem 5 estados absolutamente quebrados, e mais uns 12 ou 14 fortemente onerados a caminho da quebradeira, em função exatamente dessa questão e foram onerados na sua principal fonte de receita, que é o ICMS. Giovanni, tu vê como uma situação nacional, como é que é?
Bom, exatamente isso. Eu acho, assim, que, na realidade, a gente tem que avaliar várias coisas, né? Eu acho que a gente não deve aceitar as coisas sem uma análise, né, mais profunda. Por exemplo, essa questão de que os estados estão onerados, de que os estados estão quebrados, que as contas públicas não sei o quê, porque a economia não sei o que mais. Bom, a questão não é essa. A questão é por que isso? Como é que se chega a isso? Né? Qual é que são os elementos fundamentais que geram isso? Né? E aí, como é que os governos tentam resolver isso? Sempre da mesma maneira. Cortando o gasto da área social, obviamente, né? Aumentando os impostos, né? E reduzindo o atendimento, a prestação de... Agora, esse dinheiro economizado, esse dinheiro que se economiza, para onde é que vai esse dinheiro? O que retorna para a sociedade esse dinheiro que é economizado? Então, para mim, eu tenho muito claro de que todas essas economias e esses aumentos do imposto, eles hoje têm uma única direção, que é a acumulação de capital por parte do setor financeiro, do setor rentável, né? Daquele capital parasitário que não produz atividade econômica, né? que não produz industrialização, que não produz empregos, que não produz bem social, que não produz distribuição de renda, né? Eu acho que aquela máxima, eu acho muito interessante, né? Que é o seguinte: se tu der 1 milhão para um rico, ele mete no banco. Se tu der R$1.000 para um pobre, ele vai comprar no mini mercado da esquina. Certo? Então, o que é que move, de fato, a nossa economia? Agora se viu uma coisa muito interessante. O governo não queria dar esse abono, porque o governo queria que o povo morresse de fome no meio de uma pandemia. O parlamento conseguiu impor um abono, certo? Inclusive com o valor de um abono. E o que nós vimos? Que isso evitou a bancarrota da economia brasileira. Quer dizer, nós ainda estamos, né, afundando, mas não estamos tão pavorosamente afundados como poderíamos estar se não tivesse isso. Então, essa circulação, né, do dinheiro, para onde vai o dinheiro, para que ele vai ser economizado, né? Da onde é que vem essa crise, quem é que é responsável pela crise, né? Sempre falam da tal de dívida. Eu não fiz dívida nenhuma, gente. Alguém aí, vocês fizeram dívida? Vocês que gastaram essa grana toda que é cobrada de nós hoje? Certo? Quem é que gastou esse dinheiro? De onde é que surgiu essa crise? Como é que se formou essa dívida? Nós somos responsáveis por isso? Nós, trabalhadores, nós, cidadãos, nós somos responsáveis por isso? Então, acho que, primeiro de tudo, a gente tem que questionar que crise é essa? Para onde é que vai esse dinheiro? Por que tem que ter esses aumentos de impostos? Por que determinados setores, como foi citado aí, a questão do agronegócio, por que não se explora todo o bem local? Por que não volta parte desse imposto para o local? Então, acho que esses são questionamentos que a gente tem que fazer, eu acho importante. Elmar? Fala. Ainda temos tempo de... Eu vou encaminhar o encerramento, mas pode falar. Eu acho que seria importante, no encerramento, nós abordarmos essa questão social da Guerra dos Farrapos e eu gostaria de conhecer a posição de cada um de vocês sobre a posição dos líderes farroupilhas sobre a escravidão. Eles eram a favor eles lutaram pela causa dos negros ou não? Era só fachada? Era só para regimentar soldados negros, para os lanceiros, para a infantaria? Eu gostaria que o Severo... Essa é uma provocação, gostaria que o Severo respondesse. Não, eu acho que, vendo de longe, assim, a questão da escravidão não era uma questão central para os farroupilhas, como é hoje, né? Hoje é uma questão central, mas naquela época não, porque, inclusive, o assunto não estava na pauta, né? Primeiro, o país
decretar, né, fazer uma lei contra a escravidão foi o Uribe, em 1842. A escravidão era, na verdade, uma questão econômica, né, do tráfico, toda aquela movimentação financeira que havia para sustentar essa economia que vendia na África. Na África era central, né, tanto que quando acabou o tráfico, a África faliu, né, entende? Então, isso aí eu acho que é muito importante hoje. Naquela época ela não foi uma questão central, né? E depois se transformou numa questão humanitária e só veio a se levantar gravemente muito depois, né? Em função dos Estados Unidos. Os Estados Unidos e o Brasil eram os grandes países escravistas da época. E Cuba, né? Cuba, inclusive, foi na mesma época que o Brasil. Então, isso aí eu acho que é uma questão muito mais atual de hoje, da visão de hoje, do que era na época. Isso aí não era uma questão essencial, até porque a escravidão era uma coisa muito ampla, né? Tinha escravo rico, era um troço diferente. Mas tem uma questão concreta aí, Severo. Tem uma questão concreta aí, que é o ocultamento, digamos assim, da participação do negro, da participação do negro, da presença do negro nesses movimentos. Isso é uma coisa que é um resgate que está sendo feito e que é um personagem que era oculto, né? O negro era a maioria da população, o negro preto mesmo era a maioria da população brasileira, e as Forças Armadas eram basicamente integradas por pretos, né? Entende? Então, a participação dos negros na Revolução Farroupilha foi em todos os segmentos, na cavalaria, na infantaria, né? Tinha soldado, e esses soldados eles não eram escravos, né? Entende? No exército, inclusive, era proibido, né? Não se podia ter esse negócio. Então, eu acho que não era uma questão central na época, né? Entende? Não foi uma questão central para os farrapos. Mas né? Hoje é importante. Hoje é importante porque aí o resíduo disso aí está sendo discutido e tal, e está sendo colocado dentro de uma série de outros debates, né? Mas na época não era uma questão central. Aquele negócio da carta, por exemplo, né, do Duque de Caxias, eu tenho para mim que aquilo ali era para complicar o Duque de Caxias, que ele estava traindo os monarquistas, digamos assim, porque ele estava já negociando com os farrapos, negociando inclusive a candidatura dele, Duque de Caxias, entende? Porque tu vê que ele se acertou com os farrapos, dali para diante, ele era do Partido Conservador, sempre apoiou o pessoal do Segundo Círculo. Tu vai ver os generais dele na Guerra do Paraguai, os brasileiros eram tudo ex-farroupilha, né? Entende? Então, o Duque de Caxias estava traindo os caras. Aí escreveram aquela carta para entregar o Duque, não o Canabarro, entendeu? Aí é que tá. Juremi. Bem, a Revolução Farroupilha não foi abolicionista. Ela poderia ter sido, mas não quis ser. Inclusive, no texto constitucional escrito lá em Alegrete, não prevê o fim da escravidão, só seriam cidadãos rio-grandenses os homens livres. Isso está escrito. Quanto à carta, preciso explicar o seguinte: por que o Caxias assinou? Se era para intrigá-lo. Mas dizem que ele nega aquela carta, né? Não, dizem que a carta é falsa, que teria sido uma intriga contra o Canabarro e que ele teria assinado para fomentar a intriga. Dizem que foi do Mourinho. Uma história um pouco diferente. É. A história que eu conheço é que essa carta, na realidade, ela não é uma carta original, ela é uma cópia de uma carta, né, que determinado simpatizante farroupilha teria conseguido copiar, né, secretamente, que o Mourinho, né, teria deixado ela meio que por ali, e o cara olhou e copiou, né, a carta, e a partir daí ela foi divulgada, né?
Então, agora a gente... Sei lá, eu não vou entrar na questão de poromos, porque eu ainda não cheguei a esse estudo, né? Eu terminou essa parte do livro quando os Farroupilhas entraram em Porto Alegre, né? Agora eu estou no 4º capítulo do 2º livro, ainda não cheguei a esse ponto, né? Mas eu acho muito estranho que tu vá fazer um processo de traição e tu vai deixar isso por escrito, né? Em geral, esse tipo de falcatrua, né, de sacanagem, não é deixado o documento por escrito, muito menos assinado ou coisa parecida sobre ele. Mas, né, sei lá, como eu disse, eu tenho que ver isso melhor. Quanto à questão dos Farroupilhas, né, eu acho, como eu falei, que essa formação dos Farroupilhas, ela foi uma formação muito ligada à história do Prata, né? E na história do Prata, todas as repúblicas da América do Sul, elas acabaram com a escravidão, né? Inclusive, eu tenho os relatos que eu tenho aqui, em 1813, o Artigas já teria acabado com a escravidão no Uruguai, a própria Argentina, bem antes nesse período da década de 20, eles já teriam dito que qualquer negro que pisasse em território argentino seria livre, etc. Bom, quanto à questão dos negros ser usados como tropas, né? Sim, eles eram usados como tropas em todos os exércitos, não exclusivamente no exército Farroupilha, né? E o soldado, a princípio, mesmo nas hostes imperiais, ele não tinha o status de escravizado. Só que, se nós formos estudar a condição do soldado na época, ela era muito análoga à condição da escravidão. Porque o cara quase nunca recebia soldo, era obrigado a ir para onde os comandantes mandassem, sofria castigos físicos, né? Então, ou seja, a situação ela era muito complexa. O Jeromiro falou agora, eu acho que é um dado importante, de que lá na Constituição dos Farroupilhas não está a questão da abolição. Entretanto, durante o processo que eu tenho avaliado, né, que eu tenho estudado até agora, tu não tem uma declaração de um Farroupilha a favor da continuação da escravidão. E tu tem várias declarações de vários jornais ligados aos Farroupilhas e de líderes Farroupilhas a favor da abolição, né? E os argumentos não são um argumento necessariamente do ponto de vista humanista, né? Tem o argumento do ponto de vista econômico, né? Liberal e, né, talvez do desenvolvimento, de querer um desenvolvimento avançado, um desenvolvimento industrial, algo do gênero, né? Nós temos esse livro aqui, né, do Antônio José Gonçalves Chaves. É muito interessante porque ele era um dos maiores proprietários de escravos que existiam, né? Ele era Farroupilha, né? Ele foi ministro, e ele escreve esse livro em 23. Ele escreve esse livro em 23. E ele tem duas teses centrais. Uma das teses centrais é o fim da escravidão. E ele disserta longamente sobre como a escravidão ela é um atraso do ponto de vista econômico. Né? Ele não usa o termo forças produtivas ou coisa para si, mas desse ponto de vista. Então, o que acontece? Eu acho que é significativo os Farroupilhas não ter na sua Constituição, que é o seu programa, a questão do abolicionismo, mas eu não conheço nenhuma declaração de algum Farroupilha destacado, né, que tenha defendido a continuidade da escravidão, e ao contrário, pelo menos até agora, né, onde eu estudei, e ao contrário, tu vê a declaração de vários Farroupilhas contra a escravidão. Antônio Vicente da Fontoura era escravista de 4 costados. E no diário dele, que é um documento importantíssimo, ele sonha com o fim da Guerra Civil para poder, por exemplo, comprar uma escrava, uma escravinha para a filha. Então, a Revolução Farroupilha, esse é um ponto importante, foi financiada com a venda de escravos pelo Domingos José de Almeida no Uruguai. E, ao final, quando o governo imperial destinou uma verba secreta para indenizar uma bolsa-revolução, para indenizar os rebeldes, o Domingos José de Almeida pediu o ressarcimento e apresentou a lista dos seus escravos e os preços de cada um.
Então, de abolicionistas, eles não tinham absolutamente nada, mas absolutamente nada. Bom, basta ver que o Bento Gonçalves morreu depois, 2 anos depois do fim da Revolução, e tinha escravos. De abolicionistas, eles não tinham coisa alguma. São duas coisas diferentes, né? Eu não estou dizendo que eles não tinham escravos, eu estou dizendo que, do ponto de vista político, de declarações políticas, da previsão de uma questão de uma república, do ponto de vista político, eles eram a favor da abolição. Por exemplo, hoje, vamos supor o Engels. O Engels ele era um dono de indústria. Não é porque ele era comunista que ele vendeu sua indústria. Claro. Então, eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu acho que a questão é que eles defendiam, claro, por exemplo, tu apresentou aí esse camarada, que eu esqueci o nome, tem um livro, mas não li ainda. Esse camarada, por exemplo, ele era da minoria, né? Ele era da minoria do Partido Farroupilha. Né? Eu acho até importante essa situação. Agora eu posso dizer, eu vou lá ver, né? Estou ouvindo agora o Antônio Vicente da Fontoura, que negociou a anistia com o Império, era da minoria. Quem fez a Constituição, quem escreveu a Constituição, não foi a minoria. E, por exemplo, na comissão constituinte, estavam membros da maioria, e que não se deram o trabalho de prever na Constituição a abolição da escravatura. Não adianta dar declarações para jornais e fazer uma Constituição e, na Constituição, estabelecer a continuidade da escravidão. Eu quero lembrar uma coisa, para ressaltar as contradições e os paradoxos. Olha aqui. O prelo que foi comprado em Montevidéu para imprimir o Jornal da Revolução foi a troco de 17 escravos, os escravos. E, no entanto, o editor do Povo era o Rossetti, que é a última figura que alguém poderia imaginar que fosse a favor da escravatura. O Rossetti era um radical. Há sempre uma diferença, Elmar, entre jornalista e dono de jornal. Hein? Há sempre uma diferença entre jornalista e dono de jornal. Mas esse... O Elmar é dono de jornal, hein? Até onde, Júlio? Assim. Mas eu acho que essa questão que o Jeromiro apresenta é uma questão importante, né? De não constar dentro do programa, de não constar dentro da Constituição, né? Eu acho que essa é uma questão que, né, é o período que eu vou começar a entrar agora no estudo, né? O que eu estou falando é exatamente do período propagandista. No período propagandista, tu não encontra nos 5 ou 6 jornais, por exemplo, que tinham dentro de Porto Alegre e que defendiam de maneira ou outra, né, a questão, a ideia republicana, tu não vê a defesa da continuação de uma escravidão, muito contrário a tudo que tu vê, é o contrário. Inclusive, essa questão dos tráficos de escravo, eles denunciavam, né, nesses jornais, eles denunciavam que era uma coisa, né, como uma coisa horrorosa, etc., feito pelos seus inimigos. Então, né, na luta política, né, a gente tem essas coisas. Pessoal, nós vamos longe disso aí, se a gente tivesse disponibilidade, mas já estamos há quase 2 horas aí conversando. Magnífico papo. Eu agradeço muito, muito mesmo, ao Judemiro Machado da Silva, ao Giovanni Mesquita, ao Kleber Tentardini, ao meu amigo José Antônio Severo. Eu acho que eu fiquei muito satisfeito com a nossa conversa, uma conversa livre, ampla e democrática. Alguém quer falar alguma coisa para finalizar? Senão eu vou encerrar. Eu queria só dar um bom dia para todo mundo aí. E boa Semana Farroupilha, porque a Semana Farroupilha é carne gorda, dança, isso aí, não tem essas baixarias, né? De escravo e de briga. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? Eu acho que essas questões todas que aparecem, elas incentivam muito, né, para a continuação do estudo, para a continuação da pesquisa, né, que eu acho que tem que seguir, né? Vamos ver o que acontece. Giovanni, sucesso aí no teu trabalho, um abraço para todos, muito obrigado. Nós também... Para mim foi um prazer conhecer o Giovanni, quero ver o livro dele, estou curioso demais. Então tá. Abraço, foi um prazer participar. Um abraço a todos. Abraço. Até a próxima. Valeu.